Boa noite aos presentes. Boa noite aos que nos escutam pela rádio, pelos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite aos colegas vereadores. Eu gostaria de deixar aqui minhas condolências à família do senhor Dudé pela perca. Transmitir o meu desejo de melhoras ao nosso colega vereador, doutor Napoleão. Eu vou iniciar tocando numa questão que já está até assim, caindo em desuso, mas que infelizmente, se nós não insistirmos, tudo que é conquista, a gente sai perdendo. E como todos já sabem, nossos professores que eram beneficiados com o transporte para Carpina, ele teve essa conquista subtraída, né? Eu não sei se muitos de vocês, ou alguns, ou a maioria, ouviram a entrevista da diretora de ensino na rádio, quando ela falou que se pensou em colocar um ônibus ou um micro-ônibus para atender essa demanda. Aí eu faço uma pergunta, então a questão não era financeira. A questão realmente foi porque foi feita a denúncia, se foi para uma rádio fazer a reclamação por uma situação melhor. Então quer dizer que o direito de expressão está vetado. Nós não temos mais o direito de reclamarmos por aquilo que nós acreditamos que pode mudar, que pode melhorar. Até onde isso vai? Assim, eu fiquei até estarrecida quando eu vi, porque assim, a gente sabe que os meios de comunicação estão aí para todos. Inclusive, assim, a nossa reunião é transmitida. Então, assim, nós precisamos sim, precisamos reclamar se está errado, se é como estava ainda em excesso, se já vinha em excesso o ano passado, se já era sabido pela gestão que se colocasse um transporte maior e que simplesmente uma reclamação não viesse ferir tanto o orgulho de algumas pessoas, né? A questão dos decênios. Cadê os nossos decênios? Falava-se tanto. Essa gestão, quando era oposição, questionava tanto o decênio, questionava tanto o nosso reajuste salarial quando atrasava a ser implantado, questionava-se tanto os quinquênios, questionava-se tanto os direitos que são nossos, as nossas licenças premium. Que hipocrisia é essa? Eu tanto reclamo de uma situação e quando eu chego ao poder, eu comungo do mesmo verbo. O que é que a gente diz disso aí? Minha gente, nós estamos no mês de abril, 24 de abril, e nós não temos ainda previsão de reajuste salarial, não temos, ninguém se manifesta para falar nada, não temos previsão de retroativo, de decênio, de quinquênios, das nossas licenças prêmios que nós pedimos. Ainda semana passada eu solicitei uma licença prêmio e foi vetada. Onde nós sabemos, né, que existem pessoas que estão gozando desse direito, porque é um direito. Muitas pessoas estão pedindo para fazer tratamento de saúde e está sendo negado. Então eu sei que a gestora com a sua equipe vai fazer uma reflexão melhor e ela é professora também, né, da nossa categoria, certamente vai levantar a nossa bandeira e certamente ela vai olhar com um olhar diferenciado para a nossa classe e nos dar o que nos é de direito. Outra questão que eu não posso deixar de falar é a questão da segurança. Lamento profundamente os últimos homicídios que têm acontecido no nosso município. Sabemos que nós estamos encurralados em nossas casas, né, por conta da violência. Aí fica aquela pergunta: vai se esperar morrer mais quanto? Mais um, mais dois, mais três? A mesma quantidade do ano passado, para que se tome a providência? Prefeita, vá atrás do seu governador. Ele esteve aqui no seu palanque e prometeu junto com a senhora que de 1º de janeiro de 2017 poderíamos dormirmos de portas abertas, porque Lagoa de Itaenga tinha jeito, só não tinha prefeito. Então, assim, a gente precisa... Não pode aplaudir, por gentileza. Minha gente, por gentileza. É uma problemática de uma extensão grande? Claro que é, sabemos que é. Mas não podemos, de forma alguma, cruzarmos os braços. Outro ponto que eu não posso deixar de falar hoje aqui é nos agricultores. Gente, agricultor, nós sabemos que são pessoas mais humildes, pessoas que têm seu orgulho próprio, que gostam de trabalhar. Esses tratores estão onde?
Porque ainda semana passada eu cheguei numa comunidade de um sítio, lá na barragem, lá no Quatis, lá no açude de pedra, onde o vereador Pedro Epifânio mora, e eu só ouço reclamação, porque o trator está em terras de proprietários que têm 30, 60 hectares de terra. Nossa Senhora, esse povo precisa de trator do município? Não, minha gente. Quem precisa do trator do município é o pequeno agricultor. Até porque o agricultor, ele não quer estar na porta de vereador e nem de prefeito, mendigando uma cesta básica, não. Ele quer trabalhar, ele quer plantar, ele quer colher, e ele quer viver do suor dele, do sustento. Ele quer ter o sustento dele garantido por aquilo que ele plantou e que ele colheu. Secretaria de Agricultura, veja melhor, tenha bons olhos para os agricultores. Nós sabemos que nós tivemos uma seca grande, a situação do desemprego está enorme. E nós precisamos facilitar. Então, assim, existem os tratores, é para arar a terra do povo? Claro que é do agricultor. Então, deixa aquele agricultor que tem suas terras faraônicas bem maiores. Se eu tenho um terreno com 30 hectares, com 60 hectares, eu não preciso que a prefeitura faça uma doação para mim de um trator para arar a minha terra. Ou estou enganada? Ou estou fazendo um discurso hipócrita? Prefeita, reveja isso com o seu secretário de Agricultura. No mais, eu desejo a todos uma boa noite. E estamos esperando, prefeita, o nosso reajuste salarial. Nós que somos professores, nós trabalhamos com amor, mas por amor não temos condições alguma de trabalharmos. Estamos esperando o nosso decênio. A senhora foi para o seu palanque, com o seu governador, fez promessa e está na hora de cumprir. Para quem está na situação hoje, sempre vai ser cedo para se cobrar. E para quem é oposição, sempre vai ser tarde. Então, assim, precisamos sim. Não estou fazendo uma crítica, querendo denegrir a imagem de ninguém, nem estou fazendo sensacionalismo para político nenhum e nem para partido nenhum. Eu estou aqui em busca do melhor para a nossa cidade, para o nosso povo. Muito obrigada.